A paz do Senhor, meus queridos. Deus te abençoe. Abençoe você, sua casa, toda a sua família. Queridos, vim aqui hoje no bosque para gravar uma palavra para você, para o teu coração. Ontem, nós estávamos ali no culto na igreja Maranata. É uma igreja que nós temos aqui no Jardim Brasil, né? Em Americana, aqui próxima à região do Zanaga. E uma das coisas que eu falei com o pessoal do louvor lá foi o seguinte: eu achei muito tremendo o louvor. Por quê? Porque eles não estavam tão preocupados com a técnica, mas eles estavam debaixo de uma unção. Irmãos, eu concordo plenamente que você precisa fazer o melhor para o Senhor, né? A técnica, ela é importante, eu não estou dizendo que não é. Mas o essencial, o primordial, irmão, é a unção. É a presença que faz a diferença. Não é a técnica, é a presença de Deus. É a profundidade do relacionamento com Deus que vai trazer Deus à presença, né? Essa intimidade, né? Deus, ele se revela aos íntimos. O Senhor está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, em intimidade, em comunhão. E eu vi isso ontem no culto, eu vi isso ontem no louvor, né? Uma das meninas que estavam ministrando o louvor, inclusive eu falei para ela após o culto, é que o Senhor, ele tem coisas novas para nós. E o Senhor a usou com cânticos espirituais. E eu falei para ela, se você deixar, se você der lugar, Deus vem. Se você erguer um altar para o Senhor, ele se manifesta. E ele se manifesta com fogo. Foi o que foi pregado pelo nosso irmão pastor Zezinho ali. E eu senti isso ontem, foi algo maravilhoso. E eu falei para ela, Deus quer te dar novos cânticos. O Senhor, ele coloca novos cânticos na nossa boca. A partir do momento que nós falamos, Senhor, eu sou o teu altar, manifesta, sabe? Derrama do teu fogo nesse lugar, sabe? Eu sou tua casa, Senhor, faz morada em mim. A partir do momento que isso não passa a ser somente uma música, somente um cântico, mas uma verdade diante de Deus, um altar erigido ao Senhor, o fogo do Senhor desce, ele responde com fogo. Quando a tua entrega é sincera, quando o seu louvor, a sua adoração é sincera, Deus se manifesta. Não tem como, Deus não resiste um coração contrito e quebrantado diante dele. E uma das coisas que eu estou vendo na igreja é justamente isso, uma evolução de intimidade, não uma evolução de técnica. Eles estão melhorando também na técnica, no tocar, no cantar, tudo é muito bom, é necessário, irmão. Mas eu estou vendo algo maior, que é essa evolução na intimidade com Deus, esse aprofundamento na intimidade com Deus. E isso faz a diferença. A gente nota que quando Deus se manifesta no altar, ele contagia toda a igreja, sabe? Ele desce no altar e todos que estão ali em volta do altar, envolvido naquela atmosfera de sacrifício, de adoração, de entrega, recebe, são atingidos, são envolvidos por essa presença maravilhosa de Deus. E é isso a nossa oração, como líderes, como pastores, é que o Senhor, a cada dia mais, ele traga de volta esse avivamento, ele traga de volta à igreja esse comprometimento com a presença, não somente com o entretenimento, porque o nosso culto, meu querido, ele não pode ser um entretenimento, sabe? Não pode ser uma superficialidade, mas uma profundidade de relacionamento.
uma intimidade tamanha, onde nós tenhamos a liberdade de nos expressar na nossa verdade, quem nós somos diante de Deus. Queridos, porque não adianta representar para o Senhor, não adianta fazer teatro. Deus, Ele nos conhece, Ele sabe. Quando nós nem tínhamos forma no ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia todos os nossos dias. Então não tem como a gente representar para Deus. E Deus não abençoa personagens, Deus abençoa pessoas, pessoas de verdade. E é isso que nós temos que ser diante do Senhor, verdadeiros, né? Na nossa entrega, na nossa vivência, na nossa comunhão com Ele, na nossa profissão de fé. A nossa fé, ela tem que ser real, ela tem que ser uma fé verdadeira, justa, única, porque o Senhor, Ele opera tudo em todos da forma que Lhe apraz, da forma como Ele quer. Tem uns que, eu entendo, irmãos, eu sou pastor, queridos, eu entendo que um é mais extrovertido e ele se lança, e ele se joga, e ele pula e tal, aquele negócio todo. Tem outros que é mais contido. Mas, meu irmão, não é a sua expressão, mas é a sua devoção, é a sua comunhão, é a sua intimidade com Ele que faz a diferença. E é isso que Deus está buscando hoje na igreja. Essa essência, irmão, ela está se perdendo hoje. Sabe, nós estamos assim tão envolvidos pelas coisas desse mundo e queremos fazer a church, não sei das quantas, isso tal, e põe tanta superficialidade, tantas coisas que o altar fica tão enfeitado que você começa a prestar atenção no enfeite e não naquele que vem no altar, não naquele que se manifesta no altar. Às vezes, irmão, um altar tão simples, mas tão verdadeiro e tão real, de um homem, de uma mulher que tem intimidade, que tem vida de oração, que tem joelho no chão. Deus não olha para o altar, mas quem está no altar. Deus não olha para o lugar, mas quem está no lugar. Não é o lugar, são as pessoas que estão no altar que importa para Deus. Deus não está preocupado, Deus não está olhando para o altar. Deus não está olhando se o nosso templo é um mega templo, se as cadeiras são de almofada ou se são cadeiras de plástico. Mas Deus está olhando para uns corações, se são verdadeiros, se são corações de carne, corações que sentem, corações que desejam verdadeiramente um encontro sobrenatural com Ele. É esse tipo de culto que o Senhor quer resgatar em nós. É esse tipo de culto que Deus espera de nós. E eu estou vendo isso. A cada dia eu estou vendo a igreja evoluindo. Eu estou vendo a igreja avançando cada vez mais. Saindo do raso, saindo da superficialidade para o mais profundo em Deus. E a minha oração e o meu desejo é que nós, como igreja do Senhor, nós saiamos da praia, do lugar onde a água está apenas nos pés, mas onde a gente vai se aprofundando de tal forma que a água vai nos envolvendo, como diz lá em Ezequiel, a ponto de não se atravessar mais, a ponto de ter que nadar. E o meu desejo é esse, que a água do Senhor ela nos envolva de tal forma que nós não mais nos acostumemos com a segurança do pé no chão, aonde dá pé, mas aonde o Senhor, Ele nos envolva de tal forma que Ele nos conduza como ondas, Ele nos conduza nesse envolvimento com Ele, nesse relacionamento com Ele, aonde as nossas seguranças, elas acabam. E a nossa entrega seja tamanha. Senhor, a partir de agora, eu confio em Ti, Senhor.
e eu me entrego ao Senhor. Me leva e me conduza para onde o Senhor quiser. Que o meu louvor também seja esse louvor, conduzido pelo Senhor, pelo teu Espírito, porque é esse louvor que te agrada. E é esse louvor que traz a tua presença para a igreja. E é essa presença que cura, que renova, que transforma, que salva. E é isso que nós queremos como igreja do Senhor. E é isso que nós buscamos. E é isso que nós estamos ansiando. Para que essa igreja verdadeira, envolvida pela presença, possa fazer a diferença na vida das pessoas que ali um dia possa adentrar. Mas deixa eu falar, querido. Essa presença, essa igreja, ela não pode ser somente nos dias de culto lá dentro do templo. Mas que essa presença, ela caminhe conosco fora das paredes. Porque os perdidos estão lá fora. Dentro das igrejas estão aqueles que foram já achados pelo Senhor. Mas tem pessoas lá fora que precisam ser alcançadas. E cabe a nós. O Senhor disse, ide e pregai. Esse chamado não é só para o pastor, não é só para o evangelista. Mas esse chamado é para todos nós. O que nós recebemos no templo, aquilo que o Senhor nos mostra, nos envolve no templo, aquilo que Ele nos enche no templo, é que para nós saiamos de lá e nós distribuímos isso, nós entregamos isso, nós levemos isso e que isso que está em nós envolva as pessoas que se aproximar de nós. Isso é ser igreja e é isso que nós estamos buscando ali na Igreja Maranata. Amém? Faça-nos uma visita, você que mora aqui em Americana, na região do Zanaga, João Gelmini, ali em frente a onde pega a água ali, né, o DAI ali do Jardim Brasil, onde o pessoal pega água. É bem em frente ali, é uma esquina, fácil de achar. Tá bom? Faz uma visita lá, pastor Gilmar Borges, nosso pastor, ele vai ficar muito feliz com a tua visita. E você vai ver, e você vai sentir essa presença naquele lugar. Tá bom? Não é um vídeo fazendo propaganda da igreja. É um vídeo levando a palavra de Deus até você. Mas eu falei da igreja porque foi ali onde eu tive uma experiência sobrenatural ontem. E eu tenho certeza que a mesma experiência que eu estou tendo na minha igreja, você quer ter na sua, ou quer ter na sua casa. É uma experiência que você quer ter com Deus. E é isso que eu quero que você tenha. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Vai lá se inscrever no canal Pastor Fazendo Arte. Curte, comenta, compartilha. Me dá um retorno e ativa o sininho. Sempre tem um vídeo novo para você. Amém? Deus te abençoe.